capacidade financeira dos municípios. Há toda uma centralização de recursos hoje no governo federal. Esse é um processo que já vem desde bastante tempo, desde o governo militar, tudo. Então, por quê? Porque a federação, o que é a federação? No país, nós temos o título de República Federativa do Brasil. Um exemplo disso, por exemplo, os Estados Unidos, onde cada estado tem o seu poder de leis, muitas vezes são leis divergentes, e cada município também tem essa capacidade também. No Brasil, essa federação, ela perdeu o sentido, ela ficou concentrada os recursos e muitas coisas de legislação a nível de governo federal. O Estado, ele sofre menos, já o município, ele sofre mais. Eu fui presidente da Associação Mineira de Municípios, então tem várias mazelas que a gente poderia fazer, vários artifícios que o governo federal faz. Só para dar um exemplo, o cigarro, o preço dele, mais de 80% é composto de impostos. O governo federal, o IPI, que ele tem que transferir para o Estado e municípios, que chama Fundo de Participação Municipal, o Fundo de Participação dos Municípios, ele tirou o IPI e criou o imposto do selo, a taxa do selo. Então, taxa o município participa. Bom, isso aí vem fazer. Sete Lagoas, ela tem poder de investimento, sim. Eu vou citar o que foi prefeito. Há 16 anos atrás, Sete Lagoas arrecadava 2 milhões de reais. Hoje, Sete Lagoas arrecada mais de 40 milhões de reais, chegando mais próximo de 50 do que de 40. Então, veja bem, nós tivemos 20 vezes mais, próximo de 25 vezes. No entanto, a população ela cresceu somente em torno de 40%. Então, o poder de recuperação percentual ela tem. Quantas questões de investimento, na verdade, é prioridade. O município prioriza. Tem algumas dívidas que são dadas, mas tem como fazer esse investimento, priorizando diversos setores para que se crie. Preciso que vocês alertem, se alertem, no sentido, quando fala assim, o município não tem capacidade de investimento, está fazendo isso, muitas vezes é desculpa de político, para justificar que no início ele não faça alguns investimentos, então aí ele cria todo um caos. Então tem um debate que é mais detalhado, mas pode ter certeza que o município tem. A parceria com o Estado, União e mesmo organismos internacionais, ele existe. O que é necessário, o que é importante da gente fazer, são bons projetos. Para bons projetos existe, com certeza, financiamento. O mundo, não só o Estado, não só a União, mas o mundo, ele é ávido por bons projetos. Então, pode ter certeza que dinheiro não é o grande problema. Nós temos que fazer uma grande mexida, nós temos que tapar alguns buracos que tem no gasto público, mas dinheiro para investimento não falta. Como eu disse que a gente, todas as ações governamentais, elas fazem parte de uma mesma engrenagem, né? E todo mundo trabalha para quê? Para a melhoria da sociedade.
que tem que haver uma interação quando se fala em educação, quando se fala no movimento de melhoria como um todo. Você não pode restringir as escolas municipais. As escolas municipais, elas têm que ser motivadoras do desenvolvimento de toda a educação na cidade. Então, no início, inclusive, as escolas particulares, a gente atendia, o salário era melhor e tudo. Para você ter uma ideia, o salário inicial naquela época era 2,6 salário mínimo. Ele estaria hoje próximo aí de R$ 1.700. Então, bem acima do piso. Não há nem discussão de piso. Olha, no início, assustou um pouquinho as escolas particulares. Mas a prefeitura tinha responsabilidade, então passou a não cobrar IPTU das escolas particulares, passou a incentivar, a motivar. Fizemos o GESEL, diferente hoje, que era bem integrado. Para você ter uma ideia, eram 3.000 aproximadamente, 3.000 alunos participando dos diversos movimentos. 48.000 alunos que envolviam em todas as escolas, inclusive escola rural. Então, quer dizer, foi um bom movimento. Continuo querendo e ousar. Ousar no sentido de iniciar e fazer o quanto puder. A escola integral, a escola infantil, ela terá que ser integral. A escola infantil é creche antiga. Né? Então, e começar o movimento da escola fundamental, a gente caminhar para poder fazer a escola integral. Mas, veja bem, eu gostaria de fazer com parcerias, fazer no Centro Semiolímpico, não só o famoso ginásio poliesportivo, né, fazer norte, sul, leste, oeste. Vou fazer mais 3, porque esse do centro aqui, nós temos que fazer ali uma grande modificação da feirinha, fazer ali um auditório, fazer ali bons banheiros, fazer fraldário, porque ali é uma praça de eventos, né? Então você tem que fazer uma infraestrutura que hoje não tem, e é lamentável. E aquela feirinha iniciou no meu governo. Aí também fazendo o que faleceu, com o professor Francisco Timóteo, foi a ideia dele na época. Começou com feira de artesanato, aos moldes da feira de artesanato de Belo Horizonte. E o CECE então abriu, ali tinha chamava Praça de Esportes. Então tirou e fez aquela alameda, mas nós temos que fazer, então, tirar ali, para isso tem que fazer norte, sul, leste, oeste. Não vai falar assim, tá diminuindo o local de esporte. Não, não é diminuindo. Aumentando e colocando as coisas no devido local. E fazer um centro, semiolímpico, para quê? Para que haja, além do esporte, também fazer ali um apoio à escola integral. Porque naquele ambiente você pode e deve fazer aula de canto, de xadrez, de damas, diversas atividades lúdicas, né? Que melhora o atendimento, além da atividade esportiva, as aulas de reforço, informática e assim por diante. Então, aumentando essa parceria e entrando toda a cidade de novo, não pode excluir ninguém. Já disse que a questão da educação seria prioridade, e não há uma boa educação se não houver bons educadores. E para termos bons educadores, você tem que motivá-los. Uma da motivação, sem dúvida, é a questão do salário. Então, salários justos, salários corretos, mas também um ambiente favorável, não pode haver turbulência, imposição, tem que haver uma democratização muito grande das escolas, porque é ali que você aprende. Aprende a participação, aprende a boa relação. A escola ela tem que ser participante da sociedade. Então tem que ter
o colegiado, os pais, os alunos, os professores, os diversos trabalhadores da educação, eles têm que estar interagindo muito bem com a comunidade. Então, se nós queremos ter uma boa educação, nós teremos que buscar um professor de educação física. E é até bom, porque fala-se muito assim, vai ter desemprego. Não, vai aumentar o emprego, apenas você vai ter que direcionar. Eu vejo que o IFEM, ela está com a escola de educação física, né? Ainda bem, porque graças a Deus não tem aí, então a gente vai utilizar bastante. Bom, eu achei que naquela época, se você pensasse como eu investi muito em educação e saúde, que esse movimento ele se perdurasse. Mas, na verdade, hoje você tem que voltar atrás e continuar com a mesma intensidade de prioridade que é a educação e saúde. Nós temos hoje uma mazela a nível nacional, que me assusta um pouco, né? Quando você pega a questão do ensino fundamental, que ela é a base, o ensino fundamental ele é a base do terceiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, até mesmo a formação de cidadania, onde você vê que mais de 70% dos alunos, mais de 70% dos alunos do fundamental, eles saem com menos de 70% de conhecimento mínimo devido no português, em português. Quando você vê que se em português nós temos mais de 70% que não aprenderam o mínimo necessário, já em matemática já vai para 85%. Então, quer dizer, ele tem que ter uma atenção muito grande a esse setor de educação, além do tratamento que a gente vai ter que dar na questão técnica, que hoje também o Brasil todo é deficiente, falta técnicos, né? Até pelo desenvolvimento que nós estamos experimentando, graças a Deus. Então você tem que voltar ali, aumentando, incrementando e participando no treinamento, na capacitação das firmas existentes, que são os cargos existentes, e das firmas que virão. Então você tem que ter esse suporte e essa integração, essa interatividade da empresa com o setor público nesse sentido. A saúde de Santa Cruz, costumo dizer que ela está muito atendida. Então, novamente, eu volto com aquele nome que eu fui, um certo dia, num debate político. Um candidato falou comigo assim, educação e saúde eu não vou discutir com você não, que é a única coisa que você sabe. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, não, estou falando que é a única coisa que você sabe. Eu falei, muito obrigado. Quer dizer, se você pensar as prioridades, lógico, não é abandonando as outras, mas a saúde e a educação, ela tem que continuar ainda como prioridade primeiro. Porque quando você fala educação, você fala em meio ambiente, educação ambiental. Quando você fala em educação, você fala em desenvolvimento. Assim como quando você fala em saúde, né, você também te remete até a questão da educação, a questão da saúde, do esporte, do lazer. Então é muito a ação do governo, ela tem uma interação, podemos dizer que é como uma engrenagem, são vários entes e eles têm que trabalhar harmonicamente um com o outro. Então, você tem que ter priorizações, mas não é separado, são tudo interagindo. Então, na minha época, em que
nós investimos maciçamente nessa área de educação, de saúde. Ainda hoje nós temos que investir na educação. Nós falamos que tem que aumentar, por exemplo, a FUMEC, isso agora na questão de treinamento, e um dado alarmante, não é só de Sete Lagoas, mas nós temos aqui na educação infantil em torno de 8.000 crianças à procura de vagas. Ou seja, você vai ter que investir muito forte nessa área para que você supra pelo menos a quantidade. Vamos dizer que primeiro você é universalista, né? Você atende todo mundo e depois você qualifica. É muito difícil conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós temos que ainda investir naquela época. E o que nós fizemos naquela época? Através da educação, nós colocamos já naquela época pontos de iniciação à informática, lá em 1993. Então, pusemos a FUMEC no centro tecnológico, então isso foi feito para quê? Para inserir o Sete Lagoano no contexto da modificação do desenvolvimento. Ora, hoje mudou a metodologia de requisito para bons empregos. A pessoa tem que ter capacidade de aprender. Ela não tem que ser treinada para fazer as coisas mecanicamente. Então, como mudou? Estava mudando naquele momento. O processo industrial de Sete Lagoas estava saindo de primário, que era o USA, certo? Para a implantação da Iveco, né? Que veio logo depois de sair, mas todo o trabalho que foi feito ainda no governo, você tinha que preparar. Então, quer dizer, você tem que estar atento a essa questão. Nós, durante esse investimento que você faz ordenado, inteirado, né? Nos propiciou. Sete Lagoas ficava entre as 13 cidades do Brasil para melhor investimento e melhor qualidade de vida. E era a quarta de Minas Gerais. Os 7 dias desse final de semana, ele trouxe na contracapa ali, eu vi, mostrando a questão de Sete Lagoas colocou como a 14ª. Mas no ano seguinte, nós somos para a 13ª. Então, quer dizer, é todo um trabalho de você fazer, investir na infraestrutura. Nós hoje temos que investir maciçamente na questão digital, fazendo Wi-Fi em toda a cidade, porque isso aí você vai criar um sistema de segurança, você vai criar um controle maior, uma transparência para o cidadão participar, que você entra ali e vê onde estão os carros, os veículos, quem está usando, de que forma está fazendo. Então, você tem que abrir, você tem que preparar ainda mais Sete Lagoas, investindo hoje, voltando lá no meu governo, está certo? Fazendo um centro tecnológico, porém mais aprimorado. O geoprocessamento, o que é geoprocessamento? O levantamento de tudo que tem na cidade. Então isso foi feito lá também, em 1994, em parceria, naquela época era Telemic celular. Então foi feito com a Embrapa, que é bastante avançada em termos tecnológicos, com a Telemic, com IBM, várias empresas que a gente juntou, fez o levantamento de todas essas lagoas. Então, na rua a gente sabia quantas casas, quantas pessoas moravam, onde passava o esgoto, se tinha uma árvore, se tinha 2 árvores, e tudo isso se perdeu. Somente 3 cidades tinham no Brasil, que era Campinas, Belo Horizonte e Santa Catarina. Então isso perdeu, tem que recuperar nesse tempo. Então, hoje, como eu estou falando, já fazendo a questão da cidade digital, vocês com certeza isso aí já tem em vários locais, não é nenhuma novidade política que se apresenta sim a vontade de fazer, para se fazer uma transparência plena.
transparência administrativa, transparência executiva, transparência de gastos, mas também um controle tecnológico para você fazer uma melhor segurança, um melhor sistema de implementação de dados online, né? Por exemplo, você não precisa ir na rua para saber que tem um lugar. A pessoa vai ali, acessa, manda no sistema. Também não tem que acusar ninguém. A própria multa, né, de trânsito, que dá tanta confusão, hoje faz através de tablet. Fez, fotografou, fez, filmou, jogou no sistema, pronto, não tem nada, é assinatura digital que se faz. Então, quer dizer, você vai com certeza melhorar todo o sistema, não tem que preocupar em colocar um guarda aqui na porta, mas você tem que preocupar em ter que na porta das escolas, na porta do movimento, você tem um olho mágico de grande resolutividade, e com isso está ligado lá a Guarda Municipal, que por sua vez está ligado também à Polícia Militar, à Polícia Civil. Então, tem qualquer coisa, tem controle. E aí, a mazela da sociedade, que são os traficantes e etc., o malfeitor, ele não vai querer ficar aqui, porque sabe vai ser identificado. Porque a câmera digital ela tem de alta resolutividade e baixa dificuldade. Então você fazer um largo grau, né? Ainda nas questões de controle. Meio ambiente, eu parabenizar você falando que a vantagem que o futuro está presente, né, na participação política de vocês. E o meio ambiente é a questão da responsabilidade com as gerações vindouras. Então, você tem a questão da sustentabilidade, no sentido de fazer o que é possível, usar o que é possível, mas com a responsabilidade de saber que virão outras gerações. Então não é exportar o que nós temos aí, podemos usar, aí proveito próprio. Não podemos ser gafanhoto, né, que passa de história. Nós temos que preocupar. O meio ambiente é muito extenso também, mas eu vou procurar resumir em alguns pontos. O primeiro ponto é a questão do tratamento do esgoto. Nós temos aqui o esgoto então isso aí é uma prioridade. Prioridade por quê? É a recuperação da microbacia do Rio Jequitibá, a recuperação da bacia do Rio das Velhas, e temos o outro lado também, porque muito se fala, até pela força que uniu o pessoal da bacia do Rio das Velhas, nós temos também, nós somos contribuintes também da bacia do Rio Paraupeba. Nós temos a microbacia do São João e temos a bacia que deságua no Rio Paraupeba. Então, todo esse tratamento ele tem que ser feito com uma visão de recuperação desses mananciais que são imprescindíveis para toda a nossa comunidade e as outras comunidades que fazem uso desse precioso material que é a água, desse elemento. Bom, nós temos também a destinação de resíduos sólidos. Esse resíduo sólido, que é o lixo, hoje, Sete Lagoas, ele tem um recolhimento que ainda é deficiente em vários bairros, não somente quanto à forma, né, que tem que se mudar a forma, mas também quanto à quantidade. E nós estamos aí na faixa de 500 a 600 gramas de lixo doméstico para que nós tenhamos a destinação final. Hoje
hoje a tecnologia, ela tem várias tecnologias. Vamos falar, tem tantos nomes, né? Aterro controlado, aterro de plataforma. Eu acho que você tem que usar, você tem que ir além. Você tem que separar realmente o líquido, no líquido úmido, no líquido seco. Você tem que fazer a esteira para que se faça a separação daqueles que são recicláveis. Então, nós temos também que pensar até mesmo em utilização do lixo. Ainda é caro, mas tem que ver como fazer para o lixo, nós queimarmos o lixo e fazermos uma termoelétrica. Isso é usado há muitos anos em países desenvolvidos, com certeza. Na década de 70, nos Estados Unidos, é um exemplo dos países nórdicos, é um outro exemplo. Então, quer dizer, você está trazendo bons exemplos de um então, tem que avançar nesse sentido. Nós temos o controle também da poluição industrial. Isso aí tem que ser tratado caso a caso. Nós temos que ter um órgão de controle, a Secretaria de Controle, que ela seja não punitiva, mas que ela seja participativa. Então, ela adentrar nos diversos problemas que tem e com parceria, nada mais é do que a busca da tecnologia existente, disponível, não tem nada cimentado, está disponível, na solução. Então, esse é um caminho que se inicia. Nenhum administrador consegue fazer isso em 4 anos, mas consegue criar uma filosofia através mesmo da educação ambiental, assim por diante. Então, a outra questão que nós vimos até pouco tempo, até com a participação de vocês, né, que é a questão da APA, da Serra Santa Helena, a questão dos loteamentos indiscriminados, especulativos, sem maiores controles e tudo, que você realmente tem que barrar. Não, proibir. O crescimento é natural, mas tem que criar. Antigamente existia uma lei que, para se ter um conjunto habitacional, tem até hoje. Para ter um conjunto habitacional, você tem que fazer o tratamento do esgoto, nem que seja o tratamento primário. Então, você tem também a questão, a mesma coisa nos loteamentos que virão. Você tem que fazer com que não perdure o que nós estamos falando, nós falamos anteriormente, que é o tratamento do esgoto, que é o mínimo que pode fazer. Então, ele tem que ser tratado, ele tem que estar não criando um problema, ou aumentando o problema, mas sim já diminuindo o problema e ser tratado. Ou seja, tem que ter um plano diretor nesse sentido. A outra questão da APA, especificamente, eu acho que é o momento da gente conservar aquela vegetação, que nós temos ali, é das últimas, das poucas que nós temos remanescente aí, que nós estamos já fazendo a lição. Tem uma área que pode ser aproveitada como loteamento? Pode. Não é tanto radicalismo, mas ali nós temos, além da questão animal, da questão vegetal, nós temos a lagoa, a chácara, e a lagoa da chácara é interessante porque ela vai servir também para que a questão da água, quando chove, tá certo, ali no córrego do Diogo, então que ela sirva como uma barragem de estabilização, como foi feito lá no córrego do Boqueirão. Então nós temos a água, nós temos a lagoa, nós temos ali toda a questão vegetal. E se você não tiver controle ambiental,
que determinante, realmente, você com certeza daqui a uns anos você vai ter que viajar muito para mostrar aos nossos descendentes onde existiu. Mostrar aqui onde existiu e mostrar em outros lugares onde existe. A primeira coisa é não entrar na prefeitura, ter o seu gestor público muito claramente, além da capacidade de gerir, que é o executivo, ele faz a gestão. É também não ter rabo preso em nenhum compromisso com os outros. Eu vou dar um exemplo para vocês direto. Se vocês pegarem a fala de cada candidato, você vai ver aquele que vai administrar e aquele que não vai. Aquele que vai ter compromisso com essa preservação e outros não. Tem todo quem está doando dinheiro para a campanha, né? Então é só você entrar ali mesmo que você vai ver quem é. Então é preciso de alertar. Eu vou ter honestidade de falar com vocês, no sentido não de falar mal dos outros, mas, por exemplo, a EPO, que é aquela que está querendo entrar, que fez aquela lei que vocês participaram, então, por isso eu estou falando muita vontade, ela doou para a campanha do Marcelo. Agora, olha, eu prefiro fazer uma campanha tímida, não com muito dinheiro, com muito recurso, mas ter cuidado com quem doa. Certo? Então, eu tenho certeza que eu tenho esse perfil. Até porque já passei aqui e eu quero render uma homenagem aqui. Onde eu fui prefeito, o Eduardo Lanza, foi um dos primeiros a fazer. Ele dividiu a questão da APA, da lei da APA, mas lá em 1994, 95, ele já pensava nisso. Então já faleceu, mas não é por isso que a gente tem que esquecer daquele que participou efetivamente. Então, vai uma homenagem naquela época que me preocupava, o Eduardo Lanza. Primeiro, deixar claro que a gente tem o respeito dos outros candidatos também. Então, não é que você vai julgar, eu não me julgo melhor do que nenhum. Eu julgo que as minhas ideias e as pessoas que estão junto comigo ali, tá certo? Elas têm aquilo que eu acabei de falar, que é a questão do amor, da dedicação e de querer Sete Lagoas melhorar. Ninguém tem um compromisso, quer com grupos, quer com projetos, quer com isso, não um projeto para Sete Lagoas. Então, acho que as propostas que teria que ser, porque se eu sou candidato, eu imagino no mínimo que as minhas propostas elas são melhores do que os outros, porque senão não teria sentido. Eu imagino que o meu compromisso seja mais forte, mais independente do que os outros. Então, por esse motivo, eu acho e espero que 7 de outubro mereça o voto das pessoas. Mas, se eu for eleito, pode ter certeza que eu continuo com o pensamento a mesma coisa, fazendo tudo para que 7 Lagoas cresça, à disposição para a discussão, porque essa é a democracia. Eu fui criado em democracia. Não falando sobre essa questão, não se faz democracia com truculência, com enfrentamento, com opressão. Isso aí, eu lutei muito para que isso não acontecesse. E nunca lutei, senão por certas coisas de forma diferente. Então, que pensa aquele que certas coisas achar que faz. É muito comum as pessoas falarem assim, errou. Democracia se erra. E muitas vezes você aprende no erro, porque você não pode vencer com desonra. Isso aí não pode. É preferível você ter até mesmo a derrota, mas de cabeça erguida e podendo sair na rua, tranquilo e discutir. Então, mas eu acho que nós vamos vencer e que nós merecemos